Salve, salve, galera! Mais um Indaiatuba Podcast começando agora neste momento. A melhor companhia da tua quarta noite chegou! Muito prazer, eu sou Gabriel Beccari. Estou ao lado de uma das pessoas mais bonitas dessa região. História. Aguinaldo Oliveira, o homem da voz bonita, o nosso William Bonner, misturado com Cid Moreira local. Salve, salve, galera! Minha voz continua a mesma, mas meus cabelos ainda não. Mas estamos aí na paciência. Oh, já estamos em março e tá aos pouquinhos, Pois é, né? não, é devagar, calma, é com paciência, não adianta. O doutor falou pra mim que era com paciência, eu tô tranquilo, eu tô sossegado. É assim, plantou a graminha, agora tem que esperar a paciência pra crescer. Mais uma vez, grande abraço a todo o pessoal, sejam muito bem-vindos ao Indaiatuba Podcast, um programa diversificado, mas com assuntos variados que com certeza você vai gostar. E hoje o papo aqui tá bem legal também. É um papo cabeça, mas antes eu gostaria de pedir para você que ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscrever, ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos programas, seguir também as nossas redes sociais, @TV7 Indaiatuba, e claro, se puder dar uma força no nosso também, Aguinaldo Locutor e Gabriel Beccari. Não, @Beccari, eu esqueci até o meu Instagram. Tá vendo só? Tá vendo? É muito comum. Gente, Aguinaldo, sabia que existe Você tem medo de barba? Medo de barba em que sentido? Barba. Você tem medo de barba, disso aqui que a gente usa? Não sei, eu não utilizo barba, né? Tem notado uma... Mas você tem medo? Acho que não sei em que sentido, mas acho que não. Porque existe um nome para esse medo, sabia? Ah, o medo de barba, pessoas chama barbas. pogonofobia. Pô, de quem? Pogonofobia. Aham, tá. É o medo de barba. É isso? Sabia dessa? Nossa, que informação pois importantíssima. Mais uma você fez informação super cultural do nosso programa que você só encontra aqui no Indaiatuba Podcast. Muito bom. Vamos parar de balela? Vamos parar de bobeira. Guinaldo, nosso assunto é um assunto cabeça de extrema relevância nos dias de hoje. Nós estamos em março, passado janeiro, que é um mês de discutir sobre saúde mental, porque é o mês que a gente chama de janeiro branco. Nós temos um doutor que ele é nada mais, nada menos do que um dos gerentes do CISM, né, que é o Centro de Pesquisa e Inovação em Saúde Mental. Ele é orientador de pós-graduação em psiquiatria na USP, a Universidade de São Paulo. É psiquiatra da infância e adolescência, e ele que faz parte, é coordenador de 2 projetos que acontecem aqui em Indaiatuba, que está revolucionando a saúde mental da população infanto-juvenil aqui do nosso município. Por favor, doutor Arthur Caê, tudo bem? Tudo bem, Gabriel, Aguinaldo, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Doutor, conta pra gente um pouco mais sobre essa especialização, saúde mental, psiquiatria, como foi a sua história nessa profissão? Gabriel, então, é uma escolha, quando a gente vai para a medicina, que é um pouquinho fora do usual, digamos assim, e ela é vista, uma especialidade, muitas vezes, como fora, né, do resto da medicina, digamos assim. Eu entrei, por alguma razão, já sabendo, né, que eu queria fazer psiquiatria, eu tive alguns modelos de professores lá no Sul, eu sou do Sul, estava comentando com vocês antes, né, que eu conhecia cuidando de pessoas da minha família, e fiz essa escolha muito cedo na vida, encontrei um mentor também, que é o professor Rode, que aliás é um dos coordenadores do CISM, trabalha também hoje na Unimax, na Unifage, e para mim foi uma escolha muito natural. Mas como eu falei, é uma área que infelizmente, né, e acho que esse é um dos assuntos que a gente vai tratar hoje, que é um pouco fora, assim, como se o psiquiatra não fosse médico, né? Mas realmente é uma área muito bonita, muito interessante, né? E que eu acho que não deveria ser visto separado da medicina como muitas vezes né? E que, aliás, é extremamente importante para a saúde pública, né? Muito bem. Doutor Arthur, é um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado por ter aceito aí nosso convite. Sei da sua agenda, que é muito corrida, muito concorrida aí, mas é um prazer tê-lo aqui também no nosso programa, no Indaiatuba Podcast. Bom, a primeira pergunta que eu quero fazer aqui é o seguinte: como está a saúde da população de um modo geral? Você poderia falar um pouquinho a respeito? Saúde mental ou saúde... Exato, a saúde mental, na sua área, por favor. Olha, a gente vem comentando, né, e vem lendo, tanto em mídia leiga quanto em mídia científica, que a gente vive uma crise de saúde mental, né? É muito difícil, né, Aguinaldo, a gente olhar para isso secularmente, digamos assim. É difícil dizer que hoje a saúde mental ela é diferente do que era 100 anos atrás, mas a gente tem alguns sinais, né, quando a gente mede ao longo do tempo, de que talvez a ansiedade, depressão, os índices vêm aumentando, né? A gente tem dados das últimas 2, 3 décadas, mais ou menos. Antes disso, a gente não media.
né? E, aliás, é uma das coisas que a gente escuta muito, consultório, em outras instâncias, que, bom, antigamente aquilo ali era tratado como uma coisa que deveria ser escondida. Então, tem um confundidor. A gente acha que a gente vive uma crise porque quando a gente mede do mesmo jeito, parece que está aumentando os níveis de depressão, de ansiedade, especialmente nas populações mais jovens, adolescentes, né? Aí se discute se é o celular, se são as mídias sociais, quais são os fatores, né? A gente não sabe ainda, né? Quando a gente mede constantemente, parece que está aumentando. Tem índices mais recordes, assim, de alguns índices, como suicídio também, né? Mas realmente é o que parece que a gente está vivendo, né? Uma situação complicada. Quando a gente vai na população e mede quantos por cento tem depressão, ansiedade, a gente encontra índices altos, 10, 20, 30%. Depende um pouco de qual população a gente está falando. Então é uma situação muito preocupante e pouco falada. Doutor, eu tenho percebido que existem ainda algumas pessoas que tratam o cuidado com a saúde mental, a questão da depressão, a questão da ansiedade como, infelizmente, frescura, né? Então, tem muitas famílias que tratam esse tipo de doença, porque acho que a gente pode chamar de uma doença, porque precisa de tratamento, como frescura. Você, como médico, eu gostaria que o senhor desse um outro panorama para que essas pessoas que ainda têm um certo preconceito quanto à ansiedade, quanto à depressão, que não tem nada de frescura. Sem dúvida, né? Essa é uma palavra, eu ia dizer isso, aliás, há pouco eu estava falando agora, né? Frescura ou como um sinal de fraqueza do indivíduo, né? E, aliás, isso é um super problema na nossa sociedade, porque a gente sabe que atrasa as pessoas buscarem ajuda quando precisam. Uma vez buscando ajuda, que elas aceitem um tratamento, por exemplo, que elas possam ser cuidadas. A gente sabe que depressão, ansiedade, por exemplo, são uma das maiores causas de perda de anos de vida por incapacidade. O que é isso? Eu tenho doenças que tiram a minha vida precocemente, vou pensar num câncer que incide aos 50 anos de idade, 60 anos de idade, vai me tirar anos de vida, e eu tenho doenças que, apesar de não me tirar necessariamente anos de vida, depressão por si só não mata, né, diretamente, ela te tira qualidade de vida, né? E quando a gente soma esses anos de vida vividos com incapacidade, pensa um indivíduo com depressão, 20, 30 anos, ele tem curso superior, ele tem família, ele tem um bom trabalho, ele tem todas as estruturas e ele não consegue aproveitar, né? Que seria o objetivo maior, né, digamos assim, na nossa vida. Isso contribui realmente com um dos maiores índices que a gente tem, superando outras doenças. E por quê? Porque os transtornos mentais, diferente do câncer que eu estou falando, que começa aos 50, 60 anos, o infarto, enfim, ele começa nos jovens. Então, ele costuma, a maioria dos transtornos inicia antes dos 18 anos e persiste por um longo tempo. Então, nesta equação, a gente tem alta frequência, como eu falei, a gente tem um transtorno que começa cedo e causa muito prejuízo, pode ser um prejuízo de bem-estar, mas um prejuízo financeiro também, né? As pessoas fazem piores escolhas, né? Usam substância, álcool, batem o carro com mais frequência, né? A gente já sabe que um indivíduo com transtorno mental vive menos, então apesar de eu falar que ele não diretamente tira a vida, mas ele implica, né, a pessoa ter outras doenças crônicas, né? Se eu tenho depressão, ansiedade, eu me cuido menos, certo? Eu tomo decisões, como eu falei, piores para a minha saúde, para a minha comunidade, né? Então tem um custo enorme, né? E são transtornos, doenças, como você falou, que a gente conhece as causas muitas vezes biológicas, genéticas, causas, mecanismos cerebrais, embora não estejam completamente claros, e que implicam como eu falei, uma enorme carga. Que diferença tem isso para uma pressão alta, por exemplo, né? Que ou seja, uma doença silenciosa, uma doença que a gente não compreende completamente, mas que tira a vida do indivíduo precocemente, causa prejuízo e que se eu trato eu ganho, né? Eu sei que eu ganho com um tratamento simples de pressão, um remédio, 5, 10, 15 anos de vida, né? Então, as pessoas verem de forma muito diferente. E isso é um super peso mesmo, né? Quando eu atendo muita gente, jovens, por exemplo, com depressão, que precisam, por exemplo, ter um período de afastamento ou afastamento do trabalho que nem consegue aceitar aquilo, né? Eu costumo dizer assim, puxa, mas se tu tivesse uma leucemia, uma coisa assim, nós íamos estar questionando
qual é o tratamento, se tu tem que te afastar ou não. É claro que não, né? Então, realmente é tratado de forma diferente. Desde a faculdade, pelos próprios médicos, como eu falei para vocês ali na minha vivência pessoal. Tem um porquê disso? Eu acho que sim, eu acho que é uma coisa realmente... Eu acho que não é uma coisa atual, eu acho que é uma coisa de sempre. Acho que existiu uma separação, talvez até filosófica, assim, por exemplo, divisão mente-cérebro, né? A coisa do dualismo, que hoje em dia a gente tem cada vez visto que não tem essa diferença do que é corpo, né? O que é cérebro e alma, né? Coisas, essa visão, e que aí os transtornos mentais cairiam numa coisa de um defeito de moral, digamos assim, né? Porque também alguns transtornos mentais são comportamentais, no sentido eles afetam a decisão da pessoa, né? O uso de drogas, por exemplo, é muito difícil. E quando esses comportamentais, eu acho que são os mais difíceis da gente entender, empatizar com a pessoa, porque parece que está completamente na decisão dela, né? Como se a decisão não fosse afetada por, enfim, patologias também, né? Doutor Arthur, a tecnologia nesse mundo moderno, por exemplo, o senhor acha que ela tem contribuído e muito também para essa infância estar comprometida também com problemas psíquicos ou não? São duas formas de enxergar, né? A gente tem, como eu falei, esses dados mostrando que os índices estão ficando cada vez mais alarmantes, especialmente nos jovens. A gente não sabe exatamente as causas. Se especula muito a questão, porque há uma coincidência, né? Existe quando elas vêm aumentando há mais tempo, mas quando a rede social, o celular, mas a rede social principalmente entrou, né, que faz alguns anos, esse pico parece ter sido maior. Só que esse é um tipo de estudo que a gente chama ecológico. Eu não tenho certeza, tem tanta outra coisa acontecendo no mundo ao mesmo tempo. Pode ter uma questão de report, né? Ou seja, como nas redes sociais a gente fala mais de saúde mental, nós estamos aqui falando sobre isso, não se fazia isso antes, talvez eu esteja mais à vontade de falar coisas que já estavam presentes antes, né? E os estudos não estão conclusivos ainda sobre isso, né? Então, parece haver uma correlação. Ou seja, quanto mais horas de celular, por exemplo, pior a saúde mental. Mas tem duas questões. Primeiro, que nem toda rede social, nem todo celular é igual. Se eu uso para jogo, se eu uso para rede social. O TikTok é diferente, parece que é pior que o Instagram, que é pior do que o WhatsApp, né? E tem outra coisa. 0 parece ser pior do que 1 ou 2 horas em alguns estudos. É uma curva em J, digamos assim. A partir de 2 horas, de 3 para cima, começa a piorar muito. Isso é um dos estudos, né? Tem alguns outros estudos que são mais experimentais, porque quando eu faço estudos observacionais, eu vou numa escola, né? Quero descobrir como é que eu descubro se o celular faz mal para os adolescentes. Eu pego 1000 adolescentes, pergunto a eles quanto que eles usam, ou meço quanto que eles usam de celular, olho ali nos reports do celular, meço a saúde mental e faço uma correlação. Mas tem um problema, talvez o cara que já é mais deprimido, né, ou tem uma genética, por exemplo, ele usa mais, porque ele está mais isolado, ele não está saindo de casa. Então, é muito confuso ainda isso. Tem alguns estudos experimentais, então, em escolas que têm mostrado resultados positivos, tanto é que acho que a Nova Zelândia foi que proibiu agora os celulares nas escolas. Proíbe o celular da escola. O que acontece com aquela população? Parece que melhora. Então, ainda é confuso. Eu acho que a gente, como profissionais, pessoas que estão influenciando publicamente, e como pais, nós vamos ter que tomar uma decisão antes de vir a evidência completamente. Então, eu acho que a gente tem que ter uma posição cautelar, né? Então, tem alguns autores, o Jonathan Haidt tem um livro muito legal sobre isso, que sugere rede social só a partir dos 16 anos, né? A Associação Americana de Pediatria coloca um limite de 2 horas, né? Então, eu acho que as duas coisas são difíceis hoje em dia. Eu ser um pai que completamente, com um adolescente de 14, 15, 16 anos, antes talvez sim, mas assim, que eu vá proibir completamente, vai ser difícil. Porque também o meu filho, ele está vivendo numa sociedade que está usando, ele talvez fique excluído, né? Que solução que eu vou criar? Mas o que certamente não dá é assim, como muitas famílias fazem um uso que não tem limite, não tem controle, ninguém sabe o que está acontecendo, né? Porque a gente sabe que
pode ser danoso, e tem muitas indicativas de que sim, né? Tem muitas sugestões de que sim, e por que sim, né? E seguindo essa tendência, o Brasil também emitiu recentemente uma portaria proibindo também a utilização de aparelhos celulares em escolas também no Brasil. A gente vai colher os resultados daqui a algum tempo, né? E essa fiscalização ainda está um pouco nebulosa. A gente não sabe como é que vai ser, quem é que vai fiscalizar, se a escola vai se comprometer. Porque é difícil quando você tem um hábito, eu imagino, e até para nós adultos, né? Quando a gente tem um hábito, de repente, de café, é difícil você abandonar. Trata-se de um vício. Sem dúvida. Né? E a criança, parece que a cada geração que se inicia, parece que ela tem acesso mais cedo a coisas que vão viciando essa criança. A gente teve o acesso, já diferente da época do Aguinaldo, da sua também, doutor, a gente teve acesso a itens que podiam nos viciar um pouquinho mais velhos. É uma percepção que eu tenho que essas crianças estão tendo acesso a coisas que viciam cada vez mais cedo. Não sei se é a sua opinião. O que acontece, né? A gente... É verdade, a gente tem acesso cada vez mais precoce a eletrônicos, digamos assim, né? E os eletrônicos, os jogos, quando a gente for olhar, eles vão aprendendo, os desenvolvedores vão aprendendo isso, né? Coisas que liberam recompensa, né? Então, os jogos hoje em dia, eles têm, e os celulares, os TikToks, têm um número de ações de recompensa muito altos que antes a gente não tinha, e que no mundo real não existe também. Se a gente vai jogar bola, né? A cada tanto tempo vai rolar um gol, a gente vai comemorar, vai ficar... Esse é mais ou menos o padrão que a gente encontra no mundo, nas relações afetivas, nas relações sociais. Os jogos, em geral, eles já têm muito mais, mesmo o jogo da vida, sei lá, o de tabuleiro, ele já tem muito mais recompensa. Esse exemplo do jogo da vida, acho que veio por acaso, mas a gente vai cumprindo etapas da vida muito rápido, por isso que é gostoso jogar, né? Só que o que eu acho é que os jogos de hoje em dia estão cada vez mais, e eu também jogo, não jogo muito, mas enfim, eventualmente vejo algum jogo, eu vivo isso, mas eu vejo nas crianças, né? Essa exposição a esse enorme número de estímulos, né? O que eu estou falando não é completamente científico, há discussões, né? Por exemplo, uma coisa que teve em discussão recentemente é a questão do componente de jogos de azar dentro dos jogos. Por exemplo, quando eu estou num jogo que eu pago um valor, seja esse valor um token ou um dinheiro real ali, que eu pago R$10 para comprar uma caixa que talvez venha uma roupa super rara. Tem uma analogia com caça-níquel, né? Agora, eu não tenho evidência ainda para dizer. É uma forte ideia, assim, né, que eu diria. O que eu vejo muito até clinicamente, assim, é que... e aí eu não sei se é o ovo ou a galinha, né? São pessoas que já estavam com baixo prazer, né? Com baixa dificuldade de ter prazer nas relações normais. E aí buscam um jogo, ou se é o jogo excessivo que causa, ou se as duas coisas vão se alimentando. Mas é que é muito difícil essa coisa que eu falei, a translação. Eu estou num universo onde eu tenho 250 pop-ups me falando que eu ganhei aqui, bati ali, vida para cá e sonzinho. E com baixo esforço relativo, né? Mexer alguns dedos e tal, pode até ser... É difícil jogar, mas ao mesmo tempo não é tão difícil quanto se eu fosse, sei lá, aprender um esporte novo, um instrumento musical, né? Aprender um instrumento é um negócio que eu... Né? Não sei se vocês tocam alguma coisa, mas tu fica muito tempo para daí acertar aquele acorde que daí vai te dar... Então é um outro processo. E eu sinto, sim, que há uma... Mas isso é mais uma sensação do que eu conhecer, de fato, a evidência atual, que eu acho que vai nessa direção, mas ainda não é conclusiva, tanto que se discute, que há uma dificuldade de voltar, né? E como é que eu vou buscar prazer? Porque acho que são estruturas cerebrais, químicas, que têm um uso similar. Mesmo que eu uso para ter prazer na conversa, eu uso lá para o jogo. Doutor, um assunto também, claro, muito polêmico, mas é uma doença que já existia há muito tempo, mas agora se fala muito mais. A depressão. Essa depressão, hoje ela tem cura, doutor? Ou ela tem um tratamento? Então, 100% de acordo. Depressão, um conceito da antiguidade, né? Certamente não foi inventado agora. A gente tem relatos
de muito tempo, desde que se tem cultura escrita de indivíduos deprimidos. Como eu falei também, eu não sei se existe uma ideia de que a gente pode estar mais deprimido, mas isso a gente não tem certeza. O quanto que os romanos se deprimiam, a gente não sabe, né? Mas, sem dúvida, um transtorno muito importante, uma doença muito importante da nossa atualidade, mesmo porque para outras coisas a gente muitas vezes tem um tratamento ou uma cura, né? E aqui fica esse mistério, né? Embora a gente tenha tratamentos, a gente tem tratamentos eficazes, só que esses tratamentos não são curativos. Só que a depressão é uma doença de episódios, normalmente, né? Então, eu tenho episódios depressivos. Então, muitas vezes eu tenho pessoas que vão ter 1 ou 2 episódios depressivos na vida, que uma vez em que eu identifico, trato e tiro a pessoa do episódio, ela consegue eventualmente ter uma vida normal e não fazer mais tratamento nenhum. Super comum, né? Por sinal, quanto mais cedo eu diagnostico, trato e tiro a pessoa do episódio depressivo, melhor. Mais previne o próximo, né? Às vezes tem uma ideia até contrária, digo assim, não, se eu tomar remédio, depois eu vou ter que tomar a vida inteira. Não é verdade, né? Coisa mais comum que tem é a gente identificar um episódio depressivo, iniciar o tratamento, resolver, e aí a gente tem um tempo, 1 ano, 2 anos, depende da pessoa, em que a gente tira o tratamento e a pessoa está totalmente bem. Não que ela foi curada pelo meu tratamento, mas porque ela saiu daquele episódio. E aí tem uma coisa interessante que eu costumo até falar muito no consultório, que é, a partir do momento que eu saio do episódio depressivo, um monte de outras coisas, através de um remédio ou terapia, né, ou das duas coisas, um monte de outras coisas começa a acontecer que não sou eu, médico, que faço, é o paciente que faz. Então, ele estava em casa, não fazia nada, ele começa a fazer exercício. Ele estava isolado, ele começa a encontrar os amigos. Quer dizer, ele começa a tomar um monte de atitudes protetoras para ele que vão ser, de fato, vamos dizer assim, a cereja do bolo, ou talvez até o central, né, desse tratamento. E que vão prevenir o próximo episódio, né? Enquanto o contrário, às vezes eu não trato, eu demoro, eu espero, e aquilo se arrasta por mais tempo. Tem algumas pessoas, sim, que têm episódios recorrentes, ou episódios até que a gente chama, são mais leves e mais arrastados, mas não é o mais comum. Ô, doutor, qual que é a diferença que o pai pode sentir no seu filho, na sua filha, entre a ansiedade e a depressão? Tem algum sintoma característico dessas duas doenças que o pai pode perceber visualmente nos seus filhos? Claro. Primeiro, são transtornos internalizantes. Então, eu vou dizer que dá para perceber, muitas vezes não dá para perceber. E muitas vezes o filho é melhor informante do que os pais. Por que eu falo isso? A gente chama de internalizantes na psiquiatria infantil, transtornos que a criança ou o adolescente sente mais dentro de si, versus os externalizantes, como TDAH, conduta que a criança às vezes nem tem queixa, é os outros que têm queixa sobre como ela se comporta ou das coisas que acontecem. Porém, muitas vezes é possível perceber, né? O que são sinais de um adolescente deprimido? Vou falar adolescente porque a depressão é muito mais comum a partir dos 12 anos, né? Então, é um adolescente que se isola, seja da família, né? Dos amigos, começa a sair menos de casa, perde o interesse pelas coisas que ele gostava. Então, ele gostava de tocar violão, não pega mais no violão, gostava de jogar bola, não quer mais ir, né? Ele sente uma redução do prazer, né, nessas coisas que ele antes gostava. Então, aí às vezes entra o celular, né, que pode ser não causa, mas efeito, porque o celular às vezes é um mecanismo mais fácil dele obter prazer, porque os circuitos do prazer dele estão muito adormecidos, né? Irritabilidade é um sintoma muito comum na adolescência, e às vezes os adolescentes ficam mais irritados do que eles ficam tristes. Então, um adolescente que com pequenas coisas, embora adolescente em geral seja mais irritadiço normal, mas um adolescente que por pequenas coisas explode, né, fica muito brabo, com coisas que antes ele não ficava. E a tônica da depressão, como eu falei com um episódio que a gente avalia inclusive clinicamente, é a mudança em relação ao basal. Então, puxa, ele foi a vida inteira assim. E agora ele está assim. E agora ele está assado. Então, às vezes não é uma coisa até que os outros que não o conhecem vão dizer, não, talvez seja um adolescente quieto, né, na dele, porque as pessoas também variam. Mas quem conhece sabe que ele mudou, né? Ansiedade é um conceito mais confundido, eu vejo pelos pais, assim, porque a gente confunde ansiedade com eu quero muito que chegue tal coisa. Então ele é muito ansioso, ele rói unha, come muito, né?
Ansiedade para a psiquiatria tem mais a ver com preocupações. Então, eu ficar principalmente pensando em coisas que vão dar errado, né? Ficar achando que as coisas não vão dar certo, que eu vou falhar, eu vou vir aqui nesse podcast, eu vou me embananar e vai dar tudo errado, né? E a ansiedade tem múltiplos tipos de apresentação. Tem uma, por exemplo, que é muito comum na adolescência, que é a ansiedade social. Então, eu fico muito nervoso para interagir com meus pares, principalmente pares, né? Então, eu fico pensando no que eu vou falar. Ao invés de eu estar pensando em conversar contigo, eu estou pensando o que tu está pensando de mim. Aí, com isso, eu me bloqueio, não consigo falar em público. Embora todo mundo tenha um pouco de ansiedade de falar em público, mas é uma coisa extenuante e muito ruim, né? Não vai, falta aula. Tem ansiedades que têm mais a ver, por exemplo, com medos específicos, como altura, né? Medo de barba, né? Que você comentou. Eu não sei se eu não sabia, não sei se é uma palavra, um diagnóstico, mas enfim, tem medo, a gente chama de fobia específica. Eu tenho muito medo de uma coisa única, um inseto, uma coisa assim. E tem outras que são mais generalizadas, que é de tudo. Assim, estou sempre preocupado, não consigo relaxar, né? Ou crises, às vezes viram crises de pânico. E com as crianças a gente vê então uma criança que manifesta essas preocupações, que são às vezes meio desproporcionais. Fica pensando, nossa, ela está pensando se o pai vai ter dinheiro para pagar a conta, mas isso nem é assunto dele, né? Por exemplo, essas crises de ansiedade, né? Ou essa timidez excessiva, por exemplo. E às vezes tem sintomas meio físicos, assim, dor de barriga, que não tem explicação, enjoo, medo de vomitar, dor de cabeça, né? Coisas às vezes se manifesta por aí. E o pai tendo identificado a ansiedade e a depressão no seu filho, o que ele faz? Então, eu acho que uma das coisas é acolhimento, né? E outra coisa é psicoeducação. Então, uma das coisas mais importantes quando a gente identifica é a gente ensinar para o pai e para a mãe sobre o que é depressão, o que é ansiedade e, principalmente, uma das coisas que é a grande questão, que é diferenciar ansiedade normal de ansiedade doença, né? Porque ansiedade todos nós temos preocupações, temos um certo grau de timidez. Uma criança vai viajar a primeira vez, né, de avião. Puxa, é normal que ela esteja com medo. Então, a grande questão, e que eu acho que aí, mesmo antes de ir para um profissional, vale a pena o pai fazer, é ler sobre o assunto, né? Tem muitos sites dedicados para isso, bons, né? De materiais para pais, identificar um pouco lá e conversar com a criança, adolescente, para entender um pouquinho melhor, né? Tentar, eu acho, principalmente estabelecer um clima de podemos falar sobre isso, né? E estamos aqui... Mais aberto. Aberto, exatamente. E em alguns casos a gente vai ter que levar para dar uma olhada melhor, né? Poderia ser no pediatra, pode ser num bom psicólogo, pode ser num psiquiatra da infância e adolescência. Uma mensagem que eu queria passar aqui é o seguinte: como psiquiatra da infância e adolescência, eu digo, a gente parece que é os últimos que os pais levam, principalmente pelo medo da medicação. Então, eles associam o psiquiatra infantil da infância e adolescência a necessariamente, eu estou indo lá porque tudo deu errado e ele vai ter que tomar um remédio. E nisso já se passaram, às vezes, 2 anos de tratamentos que não funcionaram, ou enfim, coisas que não tem nada a ver com o assunto. E a minha mensagem é assim, não precisa demorar todo esse tempo. Muitas vezes o meu papel é mais de avaliação, né? Ou de um colega, né? Inclusive para dizer, olha, isso aqui é um medo normal, vamos esperar um pouquinho, vamos daqui 6 meses a gente conversa de novo. Então é importante que a pessoa que o pai ou a mãe for levar seja uma pessoa com experiência de avaliação e diagnóstico. E um dos principais diagnósticos diferenciais é desenvolvimento normal, porque tem medos que são normais, e ansiedades que são normais, e tristezas que são normais. Muito bem. Doutor, falando sobre acolhimento, eu queria já entrar aqui nessa parte desses projetos, a qual Indaiatuba também faz parte desse projeto, né, juntamente aí a outras cidades que são aplicadas também. Mas o projeto Primeiro Laços é um serviço de acolhimento, né? Eu vou até ler aqui rapidinho. É voltado a cuidados da saúde mental e emocional de mães adolescentes e jovens de primeira viagem. Isso é muito importante, um acolhimento muito especial e principalmente no momento tão necessário. Sem dúvida, sem dúvida. Antes de falar do Primeiros Laços, eu queria falar um pouquinho do CISM e dessa parceria com o Indaiatuba, porque eu acho que é o lugar ideal para falar disso, né? Então, o CISM, Centro Nacional de Pesquisa e Inovação em Saúde Mental, é o maior projeto hoje que a gente tem no Brasil, né, em termos de financiamento, da extensão que ele tem.
E ele é muito voltado, né, dos pilares dele, a gente tem um pilar de inovação, temos um pilar de neurociência populacional, que estuda essas coisas como se celular, como é que afeta o cérebro, mas tem um pilar de saúde mental na comunidade, né, de entregar tecnologias por SUS, que a gente chama de implementação. Então a gente sai da bancada, a gente faz ciência, bom, vamos ver como é que isso afeta, né? Como é que a gente pode impactar a sociedade de fato, né? Como é que a gente leva isso... Na prática. Na prática, para fazer a diferença. E esse projeto nasceu primeiro de uma parceria, de um entendimento, né, da Unimax e da Unifage, né, que começaram, né, com esse apoio, né, a gente que pesquisa na USP, pesquisa na URGS há muito tempo. E a partir daí a gente conseguiu um financiamento que é metade, né, que ele é um financiamento privado, de investimento privado, dessas instâncias do Banco Industrial do Brasil e com pareamento da FAPESP, que é a nossa agência de financiamento público, desde 22. Nesse eixo 3, a gente trabalha com Indaiatuba e Jaguariúna, mas pensando, né, em impactar o Brasil. Então, a gente começa por aqui para eventualmente conseguir que isso vire políticas públicas. Seria um trabalho piloto, então, nessas cidades? Piloto, mas a gente sempre faz coisas que a gente já fez antes, há bastante tempo. Então, são projetos, o Primeiros Laços tem mais de 10, 15 anos que ele foi desenvolvido, foi testado 2 vezes em São Paulo. Então, é o piloto, mas não da efetividade, sim o piloto de como fazer funcionar no SUS. Por quê? Uma coisa é eu fazer algum estudo, a gente fez em zonas em saúde pública em São Paulo, mas agora a gente está interagindo muito mais com o sistema de saúde inteiro. Então, esses 2 projetos, o Primeiros Laços, o CONEMO, que a gente vai falar também, eles se propõem a entrar em todas as unidades de saúde ao longo do tempo aqui, né? E aí mostrar depois, em termos de Ministério, Estado, de país, que vale a pena, que cada dólar investido num programa como Primeiros Laços nos retorna muito mais dólares, né? Por exemplo, em termos de benefício à sociedade. Sim. Então, Primeiros Laços, ele se baseia, Agnaldo, nessa ideia de que os primeiros 1000 dias da criança são fundamentais, em termos de neurodesenvolvimento, em termos de quanto que eu impacto quando eu invisto os primeiros 1000 dias, envolve a gestação e os primeiros 2 anos, né? São os de maior impacto. Então, é muito mais custo efetivo como governo, como sociedade, eu investir nesses 1000 dias do que eu investir sei lá, num programa de pós-graduação, por exemplo. Isso é muito mais caro. Seria um preventivo. Exato. É importante ter tudo, mas esse é o que mais dá retorno. Então, a gente precisa resolver né? E as gestantes adolescentes a gente entendeu como um grupo mais vulnerável, né, no passado. Então, a gente se baseou, tem programas que são da Yale, que é o Mind in the Baby, tem um programa em inglês, que é o Nurse Family Project, que com enfermeiras visita as mães, né, principalmente as mais vulneráveis, para ajudá-las nesse processo desses 1000 dias, entendendo que elas têm uma necessidade a mais. Para elas, talvez o pré-natal, que é uma coisa um pouco mais esparsa, né, não vai ser suficiente. Então, entendendo essas mães gestantes como vulneráveis por uma série de razões, né, as gestantes adolescentes, muitas vezes são gestações que não foram planejadas, né? Mais risco também. Mais frequentemente são gestações de risco, exatamente. Às vezes o parceiro não está presente. Às vezes essa menina tem que deixar a escola, né? Ou ela entende que tem que deixar a escola, ou ela tem dificuldade de conseguir na escola os direitos que ela tem como uma mãe adolescente, que ela tem uma série de direitos, né? E os sintomas depressivos são mais comuns, de ansiedade são mais comuns, e entender, né, aquele processo de gestação, vincular com a ideia de ser mãe, colocar o parceiro junto, colocar a avó junto para ajudar, em todas essas questões, né? E uma das coisas que é muito importante nos 1000 dias é a formação do vínculo, né, dessa dia de mãe e bebê. E é uma das coisas que o programa foca. Então, o programa foca nessas coisas que eu estou falando, né? Por exemplo, ajudá-la a não deixar os estudos. Por exemplo, ajudá-la mais intensamente a cuidar, primeiro do filho dela que ela está gestando, depois do filho dela que nasceu. Ajudá-la a identificar se o filho está indo bem, deixá-la mais tranquila. Mas também reforçar o vínculo da mãe com o bebê. Por quê? Porque existe uma coisa que a gente define nessa época, que é o meu padrão de apego, que é como que eu
entendo o meu relacionamento a partir da minha mãe primeiro, mas depois com os meus colegas de trabalho. Então, o apego que a gente deseja desenvolver é o apego seguro, que tem a ver com a ideia de que se a minha mãe sai, por alguma razão ela vai voltar, né? Então, eu estou entendendo que ela cuida de mim e mesmo que ela precise ir ou que ela não possa estar presente, ela volta. Tem outros apegos, como inseguro ou desorganizado, que se estabelecem dependendo do quão organizado é o cuidado, quanto que esse vínculo está bem, que prediz relações piores. Esse apego seguro é um preditor de que eu possa me desenvolver na minha sociedade, né? Trabalhar pelos outros, sentir prazer em ter propósito, sentir prazer em poder cuidar do outro quando eu depois que eu fui bem cuidado. Uhum. Então, nos estudos que a gente fez em São Paulo, tem outros achados, mas esse é o mais bonito, talvez, de que a gente conseguiu ter taxas de apego seguro muito altas no grupo que recebeu a intervenção. E a gente tinha um grupo que não recebia e que as taxas ficaram mais baixas. Então, esse é a filosofia maior assim, desse programa. E aí, o que a gente está fazendo é fazendo isso aqui. E como que funciona isso na prática aqui em Indaiatuba, esses primeiros laços? Então, o que a gente fez? A gente treinou enfermeiros da rede, né, mas também contratou 2 enfermeiras que foram treinadas. Elas foram treinadas num protocolo. Esse é um protocolo específico que a gente desenvolveu. Cada visita tem digamos assim, um roteiro. Uhum. Né? Foram treinados na USP, com professores de lá. E a gente começou a convidar essas gestantes adolescentes. A gente tem metade das unidades que a gente começou esse programa, a outra metade ainda não. Tá. Por 2 razões. Primeiro, porque para não estender a nossa capacidade, né, claro, de conseguir começar os braços alcançarem isso. Exatamente, todos ao mesmo tempo, mas também porque a gente quer também comparar aqui, né, como é que foram os desfechos, para poder, eventualmente, entregar para a cidade, né, inclusive para dizer, olha, vamos fazer disso uma política pública, de forma que, mostrando, né, que no grupo, nas unidades onde a gente começou e investiu, os desfechos foram melhores em vários aspectos que a gente está medindo. Então, hoje, eu não sei de cor quais são as unidades que tem. As outras gestantes também estão sendo convidadas para a gente acompanhar de perto elas e os bebês. Então, a gente vai ter medidas de desenvolvimento, né? Medidas de saúde mental dela, medidas da criança, né? Então, a gente vai acompanhar muito de perto os 2 grupos. E um deles vai ter as visitas. Tá. Então, claro que certamente está nas redes sociais da prefeitura, no site provavelmente, dessas unidades que contemplam os primeiros laços, e aquela que ainda não foi contemplada, certamente em um momento futuro deverá ser, porque entendo que esse é um projeto de uma magnitude muito grande e que certamente que se vocês notaram que é importante trabalhar nesse aspecto, vocês perceberam que ali existe uma defasagem, né? Eu imagino que vocês identificaram como um grupo vulnerável e que carece de uma atenção. Você tem notado que o número de crianças, adolescentes, grávidas, vem aumentando, não apenas em Indaiatuba ou Brasil afora? Não, em geral até vem reduzindo, né? Principalmente em Indaiatuba, porque Indaiatuba é uma cidade com um sistema de saúde muito organizado, né? E que tem programas de prevenção, né? De gestações não planejadas. Então, vem diminuindo, né? Mas a gente tem um número, eu acho que em torno de 150 a 200 por ano, hoje em dia, que a gente apurou na cidade. E sim, sem dúvida, a nossa ideia seria expandir, né, com certeza, para as outras unidades. Claro que as mães hoje, né, que vão estar, hoje elas talvez não vão ter acesso ao programa, mas justamente é para que a gente possa eventualmente implementar. Agora, a gente tem encontrado um desafio por aí, né, que agora tem muitas gestantes adolescentes que não topam participar, isso a gente tem encontrado. A gente não tem uma taxa de adesão de 100%. Né? Até por conta da família também, né? Então a gente quer melhorar muito em divulgação e poder contar para elas, né, a importância, né, desse programa, que às vezes é um pouco difícil de entender, né? Bom, outro projeto que anda paralelo aí com esse é o projeto Conemo, que consiste em um app de celular, ou seja, a tecnologia também sendo empregada para resolver problemas também. Exato. Então, o Conemo vem de uma história também como antiga, já mais anterior, mas ele vem dessa premissa, né, de que a gente tem taxas de depressão muito altas,
é que nem todos os pacientes vão ter acesso necessariamente a um psiquiatra e nem todos precisam, especialmente. Ou, por exemplo, nem todos precisam tomar remédio. Então, quando a gente fala de taxas de depressão de 10, 20, 30%, a gente está falando de pessoas que são graves, a gente está pensando tem ideação suicida, tem outros sintomas. A gente está falando de pessoas que têm sintomas leves e que até nem perceberam e tem o meio do caminho, né? O SUS, né? Na verdade, não só o SUS, né? O sistema de saúde de todos os países, mesmo países ricos, não está dando conta do problema de saúde mental, porque hoje o modelo é assim, tem os sintomas depressivos leves, via de regra, tem exceções, ao psiquiatra. Aí chega no psiquiatra, melhora, nunca tem alta. Então, logo enche. E não dá lugar também para outras... Essa rotatividade fica constante. Rotatividade. Esse é um grande problema, né, que a gente tem buscado enfrentar. E uma das coisas que o mundo tem feito é usar a tecnologia, né? Tem muitas coisas que eu posso fazer pelo meu sono. Então, o Conemo não trata só depressão, ele trata insônia e ele trata ansiedade e depressão. São 3 jornadas, né? Então, a gente consegue entregar técnicas de psicoterapia cognitivo-comportamental através de um aplicativo, porque o aplicativo tem vídeos, nesses vídeos tem terapeutas super experientes, que eu teria dificuldade de encontrar muitas vezes... Num espaço físico, né? Facilmente, né? São pessoas que estão em outras cidades. O conteúdo ali é um conteúdo altamente qualificado. A gente pega os protocolos do Karolinska lá na Suécia, a gente pega protocolos internacionais e condensa num aplicativo simples, né? E a gente, então, rastreia os pacientes. Qual é a ideia que a gente vai fazer? A gente começou em 2 unidades piloto também, mas agora, nesse ano ainda, a gente quer expandir para todas, em Dayatuba. Tem QR Codes nas unidades de saúde. Estou sentado para uma consulta para minha diabetes. Eu escaneio, sou convidado a responder umas perguntas. Primeiro, ele rastreia depressão, ansiedade e insônia. Às vezes eu nem dei conta, né? Posso estar com sintomas leves. Ou nem sei o que é ansiedade, ou insônia eu tenho há muitos anos, tomo um remédio e tá bom, né? Não achei que era um problema mais grave. Muitas vezes não trata. Insônia é um super problema, né? Tanto que ele foi sugerido pelas prefeituras, inicialmente nós não tínhamos. Ele identifica sintomas. Se eu tenho sintomas de 1, de 2 ou dos 3, posso ter dos 3. Eu sou convidado a fazer as jornadas. Essas jornadas têm uma sessão por semana, até 3 sessões por semana, e duram 6 semanas. A gente aprendeu que em torno de 50% dos pacientes melhoram. Não precisam ir adiante, né? Então, isso do ponto de vista para a pessoa, às vezes é mais prático. Para o sistema de saúde é um negócio que não tem como calcular o impacto, né, dessas pessoas melhorando e podendo não ocupar, por exemplo, o lugar de uma pessoa grave que não vai responder. Mas no Conemo a gente tem uma fase 2 que a gente vai instituir. O paciente não respondeu, aí ele vai para uma fase hard, digamos assim, do app, que daí ele tem sessões mais intensas, ele tem um terapeuta, ele conhece esse terapeuta, ele troca a mensagem. Mas um terapeuta cuida de 10 vezes mais pessoas, porque boa parte do conteúdo é entregue digital. Muita coisa do que eu falaria, eu posso ler, posso ouvir, né? Então, a gente fez estudos em São Paulo, novamente. A gente redesenvolveu, porque o aplicativo tu tem que toda hora redesenvolver. No ano passado, a gente fez um piloto e agora a ideia é esse ano a gente começar em todas as unidades. E esse aplicativo, ele mapeia comportamentos possíveis, comportamentos suicidas e outros tipos de transtornos que são até mais graves, que possam até prejudicar a própria saúde daquele paciente? Ele consegue ter uma visão ampla e, com base naquilo que foi identificado pelo aplicativo, ele encaminha para o responsável. Se for necessário, é encaminhado também presencialmente para algum profissional de saúde? Sim, no sentido da ideação suicida. Então, faz parte da avaliação a gente medir, né, se a pessoa teve pensamento de morte, e uma vez que ela teve, se ela tem intenção, coisas que a gente sabe que são preditores. E essa informação está sempre, vai ser enviada, né? Depende da gravidade, acontecem coisas diferentes, né? Até uma ambulância, enfim. Mas ela vai ser enviada para o profissional de saúde. O Conemo, ele não é uma coisa separada do serviço de saúde, a ideia é que ele seja uma ferramenta do serviço de saúde. Então, todos esses pacientes que entram, eles estão no painel da enfermeira
do médico, enfim, da equipe de saúde, para saber, né, que ele entrou. Agora, ele não tem a capacidade, por outro lado, de identificar possíveis transtornos mais complexos, mas eu acho que é porque é muito difícil um app avaliar coisas muito... Profundas. Por exemplo, transtorno bipolar, por exemplo, né? É difícil de avaliar por perguntas, requer... Aí vai ter que ser um papel do profissional de saúde de dizer, olha, ele vai saber que o paciente começou a jornada, ele pode fazer uma entrevista, identificar e eventualmente ter que encaminhar. Que legal. Pelo aplicativo, como é que é resgatado essa pessoa que tem a necessidade, que foi identificada? Por exemplo, ele fez um cadastro, então, para poder baixar o aplicativo e participar dessa pesquisa? Exato. Ah, ok. Assim, ter tido um feedback para ele também. A gente tem... Sim, a gente tem pega os contatos, né? Então, a pessoa... Primeiro, ela é convidada a responder as perguntas. Se a pessoa não tem nenhum sintoma, ela não... Aí para por aí, né? Mas se ela tem sintomas, ela é convidada e ela baixa o aplicativo. No aplicativo, ela faz um cadastro, a gente tem os contatos da pessoa, de um contato de emergência para uma situação como essa, né? E aí tem toda uma série de acionamentos, depende do grau de risco, né, que a gente identifica, que é a minoria dos casos, né? Como eu falei, a maior parte dos casos são casos leves a moderados, sem risco, né? Esse aplicativo, qual é o nome dele? Ou ele é só encontrado lá de acordo com o médico? O nome é Conemo mesmo. Ah, ok. Né? Mas ele não permite que você baixe sem ser através da unidade de saúde. Perfeito. Então, um profissional que vai solicitar ou apresentar a ele caso ele queira fazer esse teste. Eu também posso me auto-inscrever. Então, eu estou na sala de espera, eu baixo, porque mas eu tenho que estar na unidade de saúde vinculado à unidade de saúde. Por exemplo, se eu sou um paciente de convênio, se eu sou um paciente... Por enquanto, a gente não abre para isso, porque ele funciona, todo o funcionamento dele prevê que a unidade básica faça parte. Inclusive, lembrando, olha, a gente esquece de usar essas coisas. Então, puxa, você está atrasado, o que você está achando, né? Doutor, você tem filhos? Não. Não. Eu queria, na verdade, uma opinião mesmo, não do Dr. Arthur, mas do Arthur como pessoa, né? A gente está caminhando já para o finzinho da nossa entrevista, mas eu queria uma opinião pessoal sua. Qual que é a melhor saída para enfrentar esses distúrbios? Seja como pai, seja como mãe, ou seja como um ouvinte que nesse momento está acompanhando o nosso podcast e está precisando de ajuda, se encontra no fim do túnel e precisa de uma ajuda, uma opinião não de um médico, mas talvez de uma pessoa comum como todos nós. Olha, eu acho que quando você fala, né, no fim do túnel, né, ou essa expressão, eu acho que a principal questão é a esperança, né? E eu já vivi depressão pessoal, já vi pessoas próximas minhas, até uma pessoa, Arthur, né? E eu acho que uma das coisas principais para a gente começar a enfrentar isso como indivíduo, né, e tomar as providências necessárias, ainda que seja buscar uma ajuda, é primeiro a gente desconfiar da nossa visão naquele momento. Então, em geral, esses transtornos, seja de qual tipo que sejam, eles colocam na nossa frente uma lente, né, que distorce muito as coisas, como a gente está percebendo, seja a atitude de alguém, a ideia de que a gente não pode melhorar, a ideia de que a gente tem culpa do que está acontecendo. Então, a gente é preenchido por uma série de pensamentos que são impeditivos da gente, de fato, tomar as providências necessárias, quais elas que sejam, né? Isso vale para uma decisão pessoal que a gente precisa fazer, para a gente poder buscar ajuda e aceitar o tratamento. Então, eu acho que esse é o principal, desconfiar da gente mesmo nesse momento, né? Tá aí. Doutor, o papo foi muito bom, tem assunto aqui que a gente fosse puxar realmente esse assunto que rola aí, verdade. Vai muito longe, mas eu quero muito agradecer aqui o doutor Arthur, aqui conosco. Muito obrigado por ter aceito esse convite e esse papo tão importante para as famílias ou para as pessoas que estão nos ouvindo, porque, claro, nós sabemos aqui que o programa ele atinge muitas pessoas, né, de vários tipos, até crianças mesmo, que às vezes, né, fazem aí a leitura com a gente do programa, e até pessoas mais experientes. Então, muito obrigado, viu, por ter aceito esse convite e ter esclarecido aqui esse programa tão importante. E se ficou alguma coisa para trás, gostaria que o senhor aproveitasse esse espaço para concluir alguma linha de raciocínio, algo que a gente não tenha perguntado.
Não, eu só queria dizer, acrescentar o que eu já falei, um pouquinho desses projetos. Eu acho que esses são 2 projetos importantes. A gente conta com todo o apoio das pessoas, né, para estimular umas às outras a nos buscar. O que a gente quer é impactar a cidade, né? A gente acha que são 2 momentos, pegando um quando são muito pequenos e outro quando as pessoas já estão em sofrimento. Um é mais preventivo, um é mais terapêutico. Mas isso tem a ver com o capital humano de Indaiatuba, né? Com a gente construir aos poucos uma sociedade com mais recursos emocionais, financeiros, o que importa para a gente, cada um tem os seus valores, né? E a gente tem outros projetos que vão começar, e são os 2, talvez, que estão mais à tona, né, agora, mas a gente tem projetos que cuidam de pessoas com ideação suicida grave, com um protocolo novo que a gente está trazendo de fora. A gente tem projetos nas escolas em que a gente ensina os professores como é que eles identificam esses sinais e quando é que eles encaminham. Uhum. Na verdade, a gente é um laboratório constante, né, em que coisas novas aparecem e que a gente vai testando. Nem tudo, talvez, que a gente testar vai para frente. Vai para frente, é normal, né? Às vezes a cultura mudou, né? Talvez as visitas dos adolescentes não sejam bem-vindas, não sei. A gente vai descobrindo e descobrindo juntos. Esse é o nosso objetivo. Eu só queria agradecer vocês e fico à disposição de voltar sempre que vocês quiserem. Doutor, tem alguma rede social que o pessoal pode acompanhar os trabalhos do CISM ou até do próprio Dr. Arthur? Eu tinha um tempo atrás, eu acabei arquivando agora, né? Fiquei sem tempo para atualizar. Vocês devem saber, se vocês são do ramo, que dá muito trabalho, né? Eu tinha uma rede social que resumia as atualizações, artigos últimos científicos. Talvez eu retome. Eu não vou divulgar o meu, mas o CISM tem o @CISMBR. Legal, @CISMBR. Vocês podem acompanhar. E claro que as informações também a respeito desse projeto também estão disponíveis no @PrefeIndaiatuba, né, que é o Instagram e as redes sociais da própria prefeitura, que faz esse trabalho entre a saúde. Até mandar um abraço para a doutora Heloísa, que é a secretária de saúde atual, e todo o pessoal do CISM. Que, aliás, é uma parceria excelente que a gente tem convivido. Temos o prazer de conviver. A gente estava com a Graziella e com a Heloísa, agora com a Heloísa à frente, né? Toda a equipe tem nos ajudado muito. A Secretaria de Saúde tem sido uma parceira inigualável, assim, né? A gente não imaginava, né? Eu não conhecia Indaiatuba antes de começar esse projeto. Agora faz 2 anos que eu venho para cá. Quem sabe o senhor não vai mudar para cá em breve? Provavelmente, mais um morador. Fiquei impressionado com a organização e com a parceria incrível da Secretaria de Saúde sempre. E também mandar um abraço também para a Luciana Mori, que é a diretora do Animax e é uma das responsáveis pela parceria do programa. Ou seja, tá vendo que tem uma rede de pessoas capacitadas por trás desse projeto. Então, por isso que a gente quis trazer essa discussão hoje aqui no Indaiatuba Podcast, porque a gente acredita que, através da comunicação, a gente alcance pessoas e que, de alguma forma, a gente possa mudar um pouquinho a vida daquela pessoa com informação, que é a principal forma da pessoa conseguir se livrar de algum transtorno, de algum problema, de algum peso que ela possa estar carregando naquele momento. Doutor, obrigado mesmo pela sua disponibilidade, viu? Obrigadão, eu que agradeço. Muito bem, estamos encerrando aqui mais um Indaiatuba Podcast. Um grande abraço a todo o pessoal e semana que vem tem mais, hein? Muito mais assuntos para vocês. Até mais. Tchau, pessoal. Valeu.